Olá pessoal da oitava série, tudo bom? Aqui é o professor Renato Reis de História e vamos continuando aqui. Hoje a gente vai começar a falar sobre uma revolta que atingiu o Brasil em 1904 e, pasmem, era a revolta da vacina. As pessoas que não queriam vacinar. Parece um pouco com os dias de hoje, né? Vamos lá então, começando. Estamos aqui, foi em novembro de 1904. Antes de falar da revolta em si, a gente precisa introduzir um pouco, né, explicar para vocês entenderem o comportamento das pessoas e como o Brasil estava passando naquela época, né? Lembrando que em 1904 a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Foi a segunda capital do Brasil depois de Salvador. Brasília vai ser capital do Brasil só a partir de 1960. Vai ser a terceira, né? Então, vamos lá. Naquela época havia o que? O início, que é a exaltação da modernidade, inspirado nas ideias gerais do positivismo. Agora eu vou explicar o que é positivismo, tá? Fazia enorme sucesso entre as elites brasileiras, ou seja, entre as classes ricas. Uma das consequências deste novo modo de pensar foi o prestígio que os médicos e engenheiros, né, os ditos científicos, ganharam junto aos governantes, papel que até então era quase o privilégio dos advogados. Então, até nessa época, os grandes governantes, grandes que eu falo assim, não de ser bons ou ruins, tá? Grandes, assim, de ter um nome entrado na história, assim. Eram basicamente uma formação em direitos, né? Eram advogados, né? Bacharéis em direitos. A partir desse momento, vai haver na política a predominância de médicos e engenheiros. Mas foram essas ideias que levaram o prefeito do Rio de Janeiro, né, a capital do Brasil então, Pereira Paz, a iniciar a reforma urbana na capital da República, baseado no que havia sido feito em Paris, a referência de progresso e bom gosto para as classes abastadas, né, ricas brasileiras. Aí eu queria lembrar para vocês que se hoje uma das grandes referências para a cultura, para a elite brasileira é Estados Unidos, é Nova York, é a língua inglesa, se a gente puder recuar aqui ao tempo que 1904, 100 anos atrás, esse papel era exercido pela língua francesa. Então, tudo que era considerado de melhor qualidade, de melhor civilização, essas coisas, era justamente Paris e a língua francesa. Tá? A França é lá que todo mundo queria estar nessa época. O que nos Estados Unidos, Nova York representa hoje, por exemplo. Tá? E antes de começar a falar sobre o positivismo, aqui temos inclusive a Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, onde se reunia esses médicos e engenheiros para discutir. Reparem, ó, o símbolo, o nome aqui dentro, Ordem e Progresso. É o nome que está na nossa bandeira. Então esse era o grupo positivista. Opa, deixa eu só voltar aqui. Isso. O que esse positivismo é? Positivismo era uma filosofia, né? Um conjunto de ideias que foi elaborado por um escritor francês, tá vendo? Falando da influência da França, chamado Augusto Comte. Nasceu neste ano aqui, né? E morreu em 1857. Ele escreveu vários livros, entre as ideias assim, mais fundamentais dele, ele diria que todos os países, todas as civilizações passavam por chamar de lei de três estados, né? Primeiro, o teológico, onde havia uma mentalidade mítica, os fenômenos resultam na ação dos deuses. Seria tipo aquela fase, né? Ele diria que todas as sociedades passavam por aquela fase que a gente passa na criança, né? Criança, quando a gente fala assim, não faz isso não, porque senão você não vai para o céu, Deus castiga. No segundo momento, segundo ele, as sociedades, os países passavam por uma fase metafísica, o contexto da razão filosófica em que se busca explicar a origem e o destino do universo. Nesse sentido, era mais a questão da especulação, do discurso, era uma fase mais sentimental, amorosa das sociedades. É como se fosse o nosso adolescente, entendeu? Ali dos 12 aos 17 anos. Bem assim, quem tem adolescente em casa sabe, né? Bem assim, apaixonado, bem, né, sensitivo. Segundo ele, o final, o destino da sociedade era chegar no estado positivo, o contexto do aparecimento da ciência.
a maturidade do espírito humano, é justamente isso. Então é como se fosse chegasse numa época do adulto, tá? Esse adulto era dominado por quê? Pela ciência, tá? Pela razão. Então, nesse sentido, as sociedades se são dominadas por homens de ciência, por pensamento científico, elas tenderiam a se desenvolver muito mais rápido em sociedades que eram dominadas pelo pensamento lógico, ou seja, religioso, ou pelo pensamento metafísico, simplesmente filosófico. Tá? Então, isso que era. E uma das ideias do Kant era ordem é progresso. Para você ter progresso na sociedade, você precisa ter ordem, ou seja, não pode ter bagunça, não pode ter discussões, não podem ter contradições. E voltando aqui, então, a reforma urbana do Rio de Janeiro era baseada em Paris. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, o que foi feito em Paris, quando eles derrubaram várias casas, vários prédios, né? Depois fazer a reforma urbana que chegou a esse modelo aqui. Aqui é Paris. Você tem a Torre Eiffel, aqui você tem o Arco do Triunfo. E as ruas, estão vendo? Ruas bem largas, bem arborizadas. Então, essa reforma que o país passou ali no final do século XIX, início do século XX, é o que o Rio de Janeiro quis fazer também. Alargar as ruas, até porque o automóvel estava chegando, né? E a tentar, né, transformar uma cidade mais moderna, mais acolhedora, aconchegante, vamos dizer assim. Tá. Nós voltamos aqui no finalzinho. O centro velho do Rio de Janeiro foi demolido para a abertura da Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, onde ficaria o Teatro de Ópera, o Museu de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, as sedes das empresas, as lojas e os cafés elegantes. O problema é que, para alargar a avenida, vários cortiços foram derrubados, sem que o governo se preocupasse com os desabrigados, que fossem procurar outro lugar para morar, que não atrapalhassem o progresso. Aqui a gente tem, por exemplo, né, a foto de um grande cortiço da época, chamado de Cabeça de Porco, lá no Rio de Janeiro. Pra vocês terem uma ideia, cortiço era tipo assim, a Vila do Chaves, vamos dizer, entendeu? Só que assim, bem mais assim, precária, porque os espaços eram tudo comum. Aqui tem muito lençol, porque a maioria desses cortiços moravam muito lavadeiras. Lavavam as roupas e colocavam aqui para secar. Tem muitos clientes. E aí estava vendo em cima e embaixo as pessoas moravam. Muitos desses cortiços, por exemplo, o banheiro era único. Eu fazia fila no banheiro, para ir no banheiro, tomar banho e fazer necessidades. Então era bem assim, condições higiênicas bem ruins. E do lado de cá a gente já tem a foto, né, dessa derrubada ao modo imitando Paris e vamos fazer na prefeitura do Rio de Janeiro, derrubando várias ruas, né, várias casas, tudo, abrindo para construir as estradas para o melhor trânsito fluir. Mas o que foi feito dos moradores, né? Quem estava nem aí? Por que essas pessoas moravam nesses cortiços? Que era uma forma de morar mais próximo das regiões centrais, ficar mais próximo das oportunidades de emprego e não ir muito para distante das periferias, longe do centro. Só que muita gente não queria ir muito para longe. Então eles foram afastados dos cortiços, né? Os cortiços foram demolidos. E para não ir muito para longe do centro da cidade, as pessoas começaram a subir os morros e construir suas casas. Essas são imagens das primeiras favelas do Rio de Janeiro. O processo de favelização do Rio de Janeiro começa aí em 1904, 1910. Obviamente que a maioria das pessoas que moravam nos cortiços depois foram morar na favela eram pessoas pobres, principalmente descendentes de escravos. Por quê? Porque as pessoas que eram escravizadas foram, entre aspas, libertadas da escravidão em 1888, pela Lei Áurea, só que foram colocadas na rua sem indenização pelo tempo de escravidão, sem oportunidade de trabalho, sem ter uma educação, sem moradia, sem saúde, sem emprego. O que acontece? Muitas delas foram morar nos cortiços ou nas ruas e depois, para ter um lugar para morar, foram morar onde? Nos morros.
Inclusive o nome favela é o nome de uma planta, porque alguns combatentes também da revolta de Canudos, lá do Antônio Conselheiro, eles ficaram acampados nas regiões dos morros, né, esperando benesses do governo, o que o governo tinha prometido para eles. Eles trouxeram do Nordeste uma planta chamada favela e plantaram essa planta no morro. Daí o nome favela. Então, favela é uma planta. Aí, né, a gente vai perceber, a gente vai perceber que isso aqui se tornou, né, as grandes favelas do Rio de Janeiro. Então, essa população que é oriunda de descendentes de pessoas escravizadas, depois de não terem oportunidade de vida, muitos foram morar na rua, morar nos cortiços, e com a derrubada dos cortiços, a modernização do Rio de Janeiro, imitando o que acontecia na França, em Paris, devido às ideias positivistas da ciência, muitas pessoas subiram para o morro. Os morros do Rio de Janeiro se tornaram o que são hoje. Né? Rio de Janeiro, São Paulo, não é igual aqui em Goiânia, que é chamado Planalto Central. Lá a maioria do terreno ele é cheio de desníveis, altos e baixos. Então, por isso que tem tantas ocupações nos morros, né? Porque os terrenos planos ficam muito longe das cidades. É raro terreno plano lá. Aqui do lado de cá, agora eu mostrei Paris, mas eu queria mostrar para vocês e até perguntar de onde que é isso aqui, né? É Rio de Janeiro também? É São Paulo? Não, isso aqui é Paris também. Então, aquela imagem que eu mostrei para vocês de Paris, de repente alguém fala, nossa, que cidade bonita, né? Realmente, né? Parece ser bem lindo aqui. Olha só, que beleza. Os boulevards, que eles chamam, as construções. Essa imagem aqui, ela esconde, mesmo em cidades como Paris, você vai ter também essas pessoas desabrigadas. Boa parte aqui pessoas extremamente pobres e imigrantes também. Imigrantes ou africanos ou do leste europeu. Países como a Romênia, a Bulgária, que vão para Paris, né, e vão viver em ocupações como essa que é em cima de uma antiga linha de trem. Né? Dá para ver aqui do lado de uma rodovia. Tá? Então era só isso que eu queria iniciar para vocês, mostrando esse processo de urbanização do Rio de Janeiro. Na aula que vem a gente começa a falar como isso está ligado com a questão da vacinação e posteriormente a revolta da vacina, tá bom? Vou deixar umas atividades aí para vocês, qualquer dúvida eu estou aqui, tá?